5:1, amém? Alguém na misericórdia? Não, então tá bom. Esse texto é um texto conhecido. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11, mas a gente não vai fazer a leitura corrida não, a gente vai aos poucos. Mas eu queria que a gente começasse pelo início. Esse texto cita o início da caminhada de um dos discípulos de Jesus mais famosos, que é o Pedro. Então o Pedro ele é um dos mais conhecidos e aqui está o início dele. E talvez o grande desafio, quando eu falo sobre relacionamento discipulador, sobre discipulado, é começar. Então antes da leitura, eu queria que a gente conceituasse discípulo. Discípulo de qualquer pessoa é quem segue e pratica, para que seja igual a alguém. Eu lembro que em outubro, no último domingo de outubro, se não me falha a memória, antes do nosso congresso de maturidade, então foi o penúltimo, eu falei sobre isso aqui, e até citei a questão das artes marciais, que você pode, às vezes, quando está fazendo um karatê, um taekwondo, e aí o mestre lá, ele faz um movimento, de um soco de uma forma tal, todo mundo repete. Aí sempre tem um barulho, não sei se é padrão barulho, ai, tch, aí todo mundo, ai, tch, aí faz um negócio lá. Então todo mundo repete. Quem não sabe, o mestre para e fala, a perna tal vai na frente, a perna tal vai atrás, o braço estica assim, você gira o corpo, não gira o corpo. Porque a ideia é que você se pareça com o mestre. O nosso mestre é Jesus. Então, ser discípulo é caminhar, é seguir e ser igual a Jesus. Só que essa caminhada, ela não é apenas sobre nós. Jesus nos chamou para sermos discípulos e para multiplicarmos discípulos. Como que eu faço isso? Sendo discípulo perto de alguém. Fazendo questão de viver perto de outra pessoa. Mas, talvez dos grandes desafios vou colocar uma situação hipotética, você tem um amigo seu que estuda, que trabalha, ou alguém da sua casa, um vizinho, você tem uma pessoa que você gostaria muito que ele andasse com Jesus. Então, eu vou te dar 10 segundos para pensar um nome, mas não falar para ninguém. Pensa um nome de uma pessoa que você gostaria que ela andasse e conhecesse Jesus. Um nome. Todo mundo já pensou, nem precisa de 10. Um nome, todo mundo pensa rápido. O seu desejo, se você pudesse agora falar, Jesus, que essa pessoa seja igual ao Senhor, que seja discípulo, que ela possa se reunir na igreja, adorar, você tem um nome. A questão é, o que você pode fazer para que esse nome se pareça a Jesus? Para que essa pessoa seja transformada, dê o primeiro passo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, de uma forma prática, ver como é que foi para Pedro, porque Pedro aqui deu o primeiro passo, e aprender como eu posso ser instrumento, para que pessoas possam dar o primeiro passo na sua vida como discípulo de Jesus. E isso só vai acontecer quando essa pessoa tiver um encontro verdadeiro com Jesus, e ela for marcada por quem Jesus é. Então vamos lá, acompanhando, versículo 1. A Bíblia diz que num lago em Genezaré havia uma multidão e Jesus falaria a essa multidão. Então Jesus que queria falar a uma multidão, e naquela época não tinha um microfone, não tinha um megafone, então o que ele faz? Ele vê 2 barcos no litoral e vai nesses 2 barcos, vai pedir um espaço nesses 2 barcos, para que ele possa estar falando com a multidão. Esses 2 barcos pertenciam, como diz ali o versículo 2, a pescadores. Esses pescadores estavam voltando, estavam chegando com os barcos, tinham feito uma noite de pesca e não deu nada certo essa noite de pesca. Eles já estavam lavando as redes, já estavam juntando as coisas. Então Jesus vai pedir a esses donos ao dono dos barcos, e aí eu tenho o Pedro, para que ele pudesse falar com a multidão. E aí, olha o versículo 3, que diz assim, Jesus entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da praia para ganhar um espaço, e começou a ensinar as multidões, a pregar a palavra, a falar sobre o reino, a falar sobre aquilo que Jesus queria transmitir a todos. Quando ele acabou, aí Jesus foca em Simão, e diz, versículo 4, leva o barco para o lugar mais fundo do lago,
Então lance as redes de vocês para pescar. E aí Simão responde, e a gente comentou sobre isso no domingo, sobre esse texto, Dona Benedita falou sobre isso de manhã. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a sua palavra eu lançaria as redes. E eu queria que a gente parasse aqui. Então Pedro, pensa comigo, Pedro estava vivendo a vida dele sem Jesus. Como é que era a vida dele sem Jesus? A vida natural de muita gente, que é muito parecido com a vida de quem tem Jesus. Quer ver? Eu vou descrever, você vai pensar. Pedro, então, ele um dia antes, comeu, se encontrou com a sua esposa, teve encontro com a sogra, porque a Bíblia diz que ele tem uma sogra que, por sinal, fica adoentado depois. Viveu a sua vida com seu irmão, preparou as coisas para pescar, porque ele ia sair, por exemplo, no outro, mais tarde, quando a maré estivesse baixa. Preparou a rede, chamou os filhos de Zebedeu, que são outros discípulos que depois vão caminhar com Jesus, que é Tiago e João, por isso que a gente canta, Pedro, Tiago e João, onde? No barquinho, pois é. Então ele viveu, combinou, nós vamos em tal lugar, no mar, nós vamos parar aqui, jogar a rede, como a gente sempre faz, vamos catar os peixes e trazer. Aí ele foi, trabalhou, não deu certo, mas certamente em outros momentos deu certo, porque senão Pedro não ia voltar. Se ele era um pescador, dono de barco, não era a primeira vez que ele pescava. Então ele já teve sucesso outras vezes na vida, mas essa noite tudo deu errado. Mas isso é a sua vida também. Você também acorda, se relaciona com a sua família, trabalha. Até então, não há uma diferença no cotidiano. Até o momento que Jesus chega e se encontra com ele. E a primeira coisa que eu acho interessante é que antes de Jesus falar, Pedro, vá até o fundo e lance a tua rede, primeiro o encontro de Pedro é com Jesus fazendo o quê? Ensinando as multidões sobre a palavra de Deus, sobre o reino, sobre o que é a vida. O primeiro encontro que Pedro tem é com alguém que fala sobre uma vida diferente, porque é uma vida com Deus. A primeira coisa que eu quero te perguntar é, eu vou considerar que você está buscando ser um discípulo de Jesus, que você quer segui-lo em espírito e em verdade, que você quer ser diferente. Você tem vivido conforme a palavra de Deus, conforme a orientação daquilo que Deus tem direcionado. Quando a gente fala sobre retorno da EBD, um grupo de leitura bíblica online que você pode acompanhar na sua casa, você vai ter um capítulo ou uma parte da Bíblia para ler por dia, gente ministrando, um vídeo te orientando, gente se dedicando. Quando você ouve isso, o seu coração se aquece, se arde, você tem vontade de buscar mais de Deus, ou essa informação para você é como se eu simplesmente dissesse, olha, vocês sabiam que o barco tal pintou de verde? Mas pastor, eu não tenho interesse nenhum em saber sobre o barco verde. Exato, é só uma informação a mais? Ou saber que você pode conhecer mais da palavra de Deus mexe com o seu coração? Eu queria te falar uma coisa, é que a vida das pessoas não é transformada simplesmente por palavras, mas o quanto essa palavra faz sentido e é verdade em você. Ser discípulo não é ter somente conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico te torna um especialista, te torna um mestre, te torna um estudioso. Mas a marca do discípulo não é ser um estudioso tão somente, não é ser um mestre. Sabe por quê? Lá em Atos, depois que Pedro ficou 3 anos com Jesus, depois que Jesus morreu na cruz, depois que ele ressuscitou, depois que ele voltou aos céus, que o Espírito Santo veio, Pedro pregou em Atos 2. A gente canta, né? Então vem me incendiar. Pedro pregou. Eu lembro, a primeira vez que eu ouvi isso me marcou muito. Porque a gente às vezes passa nas leituras rápido e não dá atenção. Mas é dito que Pedro, ele é um homem iletrado. Sem gramática. Literalmente em grego é sem gramática. Agrammatós. Sem gramática, sem domínio das palavras. Ele falava errado, ele falava tavulá, ele falava nós vai, e ele não tinha o grego mais erudito. Provavelmente, se ele não tinha o grego mais erudito, se ele é chamado de ignorante, ele não era talvez o conhecedor de todo o Antigo Testamento. Talvez ele não seria hoje o especialista do hebraico e do grego, o cara que estudou por 15 anos numa faculdade.
Mas tinha uma coisa em Pedro que era marca. Quando Jesus foi traído, precisaram beijar o rosto de Jesus. Isso significa que Jesus parecia muitos discípulos. Pensa bem. Vamos dizer que apenas uma pessoa nessa igreja use terno vermelho. E essa pessoa é Carlos Magno. Você achou que ia ser eu, né? Então, Carlos Magno usa terno vermelho todo culto. Aí alguém quer pegar Carlos Magno para levar para algum lugar. Aí chega para Jonathan. Jonathan, vou te dar um dinheiro para você falar quem é Carlos Magno. Ele fala, é quem usa terno vermelho. Pronto, precisa beijar o rosto de Carlos Magno? Não. É só entrar na porta e falar, ele usa o terno vermelho, é ele. Mas não tinha uma característica física para diferenciar Jesus dos discípulos. Não podia falar, Jesus é o que usa roupa assim, mas todos usam. Jesus é o que é mais simples, mas todos são simples. É o barbudinho, todos são barbudos. Os discípulos pareciam Jesus. Então, Pedro parecia tanto Jesus lá na frente, que as pessoas, quando Jesus estava sendo preso, começaram a falar, você anda com ele, você parece com ele. Então, preste atenção, porque não é apenas conhecer. É parecer que você é conhecido pela palavra. Não é saber o que está escrito. É as pessoas olharem para você e falar, olha, Tiago, realmente, quando você fala sobre amor, eu vejo em você essa palavra. Entende? Então, Jesus não era só quem falava coisa bonita. Jesus não falava só sobre a vida, porque sobre a vida muita gente fala. Mas Jesus falava de uma vida que quem ouvia fazia sentido e via em Jesus essa vida. Então as pessoas eram motivadas, as pessoas eram incomodadas, as pessoas se questionavam. Ninguém conseguia estar perto de Jesus e não se questionar. Alguns não concordaram, alguns viram e falaram, não quero não. Mas que ele causava, vamos dizer, Jesus causava, ele causava. Então Pedro, pensa, Pedro trabalhou, estava cansado, limpou a rede, emprestou o barco a Jesus. E, vamos lá, se ele emprestou o barco a Jesus, ele vai para casa. Ele falou assim, agora esse homem vai ter que terminar com o barco para eu terminar, né? Então ele se tornou um da multidão, ficou olhando Jesus. E Jesus falou. Quando ele terminou de falar, que ele vai para Pedro e fala, Pedro, pega o seu barco, vai lá no fundo, lança as redes. E aí Pedro fala, olha, eu fiz isso a noite toda antes, mas sob a tua palavra eu vou. Entenda que se não houver palavra, se não houver ensinamento, se não houver algo sendo dito sobre Jesus, as pessoas não vão conhecer Jesus para ser discípulo. Ninguém segue algo que não acredita. Ninguém segue algo que não faz sentido. Ninguém segue algo que não é verdade para ela. É por isso que, muitas vezes, quando a gente vai evangelizar alguém, e aí o que é evangelizar? Teve uma classe no passado sobre evangelizar, hein? Mas o que é evangelizar? De forma simples, é transmitir a verdade do Evangelho, que Jesus morreu na cruz por nós, que é pela graça, para que alguém seja transformado. Às vezes a gente pensa o seguinte, se eu te falasse assim, pega um papel e pensa 5 coisas que você vai fazer para o seu amigo, o seu colega de trabalho, a pessoa de sua família, aceitar Jesus. Aí talvez você ia pensar assim, vou mandar um vídeo do YouTube com uma pregação, vou ouvir um louvor do lado dele, eu vou pregar para ele um texto A, B e C. Aí, metodologia de Jesus. Eu vou estar perto da pessoa e vou viver com ele. Aí a gente vai comer o pão junto, a gente vai conviver junto, vai na festa, porque Jesus foi na festa de casamento com os discípulos. Eu vou viver com ele. E enquanto eu vivo com eles, da minha boca sairão palavras que fazem sentido com a minha vida. Então a palavra de Jesus tinha credibilidade. Credibilidade se conquista com vida e não com palavras. É por isso que você não acredita em todo mundo que fala na internet que é crente. Eu sei que tem alguém que você... Um cantor que cantou, fulano canta no carnaval e canta aqui, canta em tal lugar. Para aí, eu vi fulano fazendo isso. A gente não fica naquela assim, poxa, estava agora cantando ali no carnaval, agora está cantando Jesus aqui. Não fica estranho? Só fala um sim ou não. Só eu que acho estranho, sim ou não? Não, por quê? Porque a palavra dele não passa credibilidade, porque a vida não tem credibilidade. E aí nós vamos acreditar realmente que a pessoa do nosso lado não nos olha da mesma forma? Ele fala tanto de Jesus, mas a vida dele não passa credibilidade.
lançar palavras é algo que nós fazemos e podemos compartilhar várias. As pessoas verem credibilidade nisso por causa da nossa vida, a ponto de mudarem o que elas estavam fazendo porque confiam na palavra, esse é o salto. Jesus falou e Pedro se moveu porque acreditou na palavra de Jesus. Nós, como seres humanos, não temos uma palavra tão poderosa, mas podemos conhecer para que a palavra viva e transmita através de nós. Se você quer então que alguém perto de você, ela saia do lugar que ela está para conhecer Jesus, dá o primeiro passo, seja a palavra que ela vai conhecer, para que ela veja credibilidade dar esse passo. Tudo bem? Então, tornando prático, não fique falando sobre perdoar, não fique falando sobre agradecer, não fique falando sobre orar, a não ser que você perdoe a pessoa que está fazendo mal a você no trabalho, na família, na sua casa, a não ser que você realmente tenha vida de oração e você seja grato. Transforme em algo prático. Vamos seguir então o texto? Versículo 6. Pedro falou, né? Disse lá, na sua palavra eu vou lançar a rede. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. Versículo 6, tá? E as redes começaram a se romper. Então Pedro, ou os pescadores, fazem sinal aos companheiros de outro barco, para que fossem ajudá-lo, e encheram todos os barcos. Versículo 8, quando Pedro viu isso, ele se coloca aos pés de Jesus e fala assim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois, e aí diz, à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou de todos os seus companheiros. Aí ele descreve Tiago e João, que eram seus sócios, e aí Jesus responde, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, de homens. Isso aqui tem uma parte bem interessante, porque olha só, primeira coisa, aconteceu um milagre, aconteceu algo sobrenatural, vários peixes vieram. Pastor, significa que toda vez que eu estiver vivendo para que alguém seja discípulo, vai acontecer um milagre de se multiplicar peixes? Olha, nem sempre o milagre é multiplicar peixes. Às vezes o milagre é você ser o único quieto quando todo mundo está reclamando no trabalho. Às vezes o milagre é você ser o único centrado quando tudo está ruim na sua casa. É o seu bom humor quando as coisas estão desenfreando. É a sua sabedoria num conselho. Às vezes o milagre é isso. Por que milagre? Porque se não fosse Deus na sua vida, você não faria. Mas algum testemunho de que Deus está agindo acontecerá. E é interessante porque quando as pessoas percebem quem Jesus é, ela tem uma percepção de quem ela é naturalmente. É um encontro de espelho. Ou seja, por que tem muita gente que nós queremos alcançar? Essa uma pessoa que cada um de nós pensou, que ainda não mudou de vida. Porque ela não teve um encontro com Jesus, de tal forma a ela se encontrar nele, ela ter um reflexo de quem ela é. Eu vou melhorar. Se essa igreja, se esse templo tivesse de luz apagada, você não saberia onde tem cadeira para mover, você não conseguiria ver, apesar de saber que existe um espaço aqui dentro. Quando nós chegamos num lugar desconhecido, sem luz a gente nem pisa, nem entra. Pega uma lanterna no telefone, porque sem a clareza, sem ser capaz de ver, você não pode mudar nada. É impossível mudar se eu não vejo. Queridos, deixa eu revelar uma coisa que às vezes é delicado, você sabe, mas às vezes não vive sobre. Existem pessoas que estão caminhando para o inferno, sem ter clareza que o caminho delas é o inferno. Sem ter clareza que existe o inferno de verdade, quem Jesus é, e pior, não tem clareza de quem é Jesus. E às vezes nós olhamos para alguém sem clareza e julgamos. Julgamos como? Julgamos quase que sem perceber, do tipo, poxa, mas faz 6 meses que fulano vai à igreja e não mudou de vida. Porque existem pessoas que se reúnem conosco que precisam ser discipulados também. E viver como discípulo não é um mandamento só para quem está fora. É contínuo a todos. Então a minha preocupação como cura não é somente quem está da porta para fora. É olhar para Carlão e falar, Carlão está sendo discípulo de Jesus? Não, Carlão não está sendo. Espera aí, Carlos Magno, junta.
Se aproxima, vamos estar perto, vamos caminhar juntos. Não é esperado que ninguém caminhe sozinho, a começar pelo pastor, não é esperado que eu ande sozinho. É esperado que pessoas estejam perto para se formar Jesus em mim, para falar, pastor, isso você precisa trabalhar, isso você precisa melhorar. Pastor, vamos crescer aqui, deixa eu te dar um suporte. Para que você seja sincero, para que você aprenda. Existem coisas que eu estou vivendo pela primeira vez na cura. E quando eu vivo pela primeira vez, eu pergunto. Eu estava voltando domingo, depois das 12 horas, falando, Júlia, o que é isso que aconteceu? Ela falou, é isso, pastor, entendi. Legal. Isso faz toda a diferença. É novo para mim. E quando é novo, eu falo, é novo para mim, tá? Então, se é novo para mim, por que não vai ser novo para outra pessoa? Discipulado não é sobre saber mais ou saber menos, é sobre continuar. E continuar é para todos. Só que tem gente que está parado, não é por má vontade, é porque não conhece Jesus. Se discípulo é quem segue Jesus, se eu não sei onde ele está, como é que eu vou seguir? Se discípulo é ser igual a Jesus, se eu não sei como ele é, como é que eu vou ser igual? Faltam referências de discípulos. Faltam referências de homens e mulheres que pagam o preço para ser igual a Jesus. E pagar o preço é um preço social, é um preço financeiro, é um preço do seu tempo. O que é um preço social? É ser careta, é ser taxado como maluco. Eu vou falar uma coisa bem louca que eu fiz hoje. Incomum. Eu estava passando no pátio, e aí agora eu estou numa função nova como capelão. Aí eu passei no pátio, Marcelo, que vocês conhecem, que já pregou aqui, tinha umas crianças jogando basquete no intervalo. Aí eu falei, Marcelo, acerta aquela cesta ali, hein? Porque o menino errou, né? Eu falei, eu acerto. Aí ele, um pix se você acertar. Eu falei, não. Aí eu fui na quadra, pedi, calma aí, deixa eu arremessar uma bola que aquele menino vai pagar um pix para mim. Joguei, acertei sim ou não? Não, errei. Tá! É mais uma que eu estou só aquecendo. Joguei, errei. Perdi o pix. Aí o que eu fiz? Valeu, intervalo deles. Aí um menino falou assim, joga aí, pastor. Joga aí. No intervalo, vamos embora então. E aí começou a acontecer o seguinte, durante o intervalo eu comecei a jogar no time com eles, veio aluno. Aí foram torcendo, eu acertei uma cesta, ó, torcida. Aê, pastor, vai lá, e tal. Terminou aquele momento. O que eu fiz? Vocês me chamaram para jogar, toda vez que o capelão joga basquete, ele ora no final. Aí eles, claro, pastor. Aí se reuniu e a gente orou. Agora presta atenção, se amanhã eles estiverem no intervalo jogando basquete, e eu já vou preparando, porque eu não esperava, agora eu já tenho estratégia. Eu já vou levar uma camisa e um tênis. E já vou ficar quietinho. E vou esperar eles me chamarem mais uma. Vamos jogar, pastor? Vamos. E eu jogo mais uma. O que eu estou criando com eles? Um relacionamento. Eu não estou pregando a Bíblia para eles. Vamos ler aqui. Eu não estou falando que eles estão certo ou errado. Não estou corrigindo. Estou sendo igual a eles. Até o momento que eles vão começar a perceber, poxa, que legal. O pastor também joga basquete. O crente também pesca. O crente também faz isso, mas eu espero que através da minha vida eles percebam uma outra coisa. Quando aconteceu uma falta, ou o meu time perder, que eles vão ver que eu estou tranquilo. Quando tiver uma confusão, que a gente separou, que a gente orou no final. A gente pode continuar junto. Que eu posso, quando terminar, falar com cada um, pô, jogou bem, melhor aí, eu também, se está melhor que eu, vamos embora, na próxima a gente ganha. Entende? Relacionamento. Agora pensa, se por 3 meses eu jogar basquete 2 vezes com esse grupo, você acha que depois de 3 meses eu não tenho abertura ou credibilidade para falar, olha, preste atenção, está sendo bom quando eu jogo basquete, mas como é que está vocês em casa? Porque eles não estão vendo o pastor distante, o que caminha como discípulo longe. Eles estão vendo alguém que está disposto a estar perto, vivendo do lado deles. Alguém que não xinga quando erra uma cesta, quando o costume de muitos é xingar. Que não fica, meu Deus, quando perde. Que está se divertindo. E talvez, olhando esse pequeno exemplo, eles pensem assim, eu posso também jogar sem xingar. Eu estou errado quando eu faço isso. Talvez no seu trabalho, eles possam começar a ver Jesus se mover na sua vida e pensar, dá para viver de outra forma. Dá para agir de outro jeito. Dá para lidar no trânsito de outro jeito. Dá para ser um aluno de outro jeito. Dá para lidar com a cobrança da vida de outro jeito. Dá para viver de outra forma.
porque eu consigo ver Jesus fazendo isso e eu não estou ali. Se reconhecer pecador nem sempre é como Pedro, que se joga aos pés na frente de todo mundo, declara para céu, terra e todos que podem ouvir, eu sou pecador. Às vezes é um processo de aos poucos você perceber mudança. Aos poucos as pessoas pedem desculpa quando xingam do seu lado, sendo que você não falou nada para isso. Você não tem nenhum direito de falar não xingue, mas a pessoa pede desculpa. Porque ela sabe que para você isso não é certo. Elas começam a não reclamar e não falar das coisas erradas perto de você. Elas começam a ter uma percepção natural do que é pecado. E você nem precisou apontar o dedo e falar isso é pecado. Você só viveu o que é certo. Jesus não falou para Pedro que ele era pecador. Você reparou isso? A única coisa que Jesus falou é, faz o seguinte, Pedro, pega a rede e lança ali. Mas Pedro sabia exatamente quem Jesus era e sabia que ele era diferente de Jesus. E ele reconheceu, eu sou diferente do Senhor. Eu sou pecador. Está vendo? Nem sempre você precisa dizer para alguém que é pecador. É o que eu falei domingo. Para de focar em mostrar todas as falhas na nota de R$100. Mostra a nota de R$100 verdadeira. Mostra de verdade. A apresentação do que é de verdade expõe também aquilo que é de mentira. Eu escutei dessa semana, e foi curioso que eu estava pensando nesse texto para a gente falar sobre o início, muito sobre, é por isso que as pessoas não estão querendo sair igreja, por causa disso. Por causa disso aqui, isso aqui. É hipocrisia daqui. E falando assim, é muita exposição das falhas, dos erros, daquilo que é errado no ser humano. Mas sabe por que isso toma voz? É porque os heróis da igreja são essas pessoas. Quem a gente dá ibope, fama, foco, holofote, quem a gente segue, curte nas redes sociais, no YouTube, quem a gente compartilha, são essas pessoas. A gente dá a vida para compartilhar a música de um cantor que a gente nunca ouviu, porque a gente gostou da música. E não dá a mesma vida para compartilhar uma mensagem da sua igreja, um rios da sua igreja, um versículo seu. A gente não faz isso. Por quê? Porque a gente está tão no movimento, e a gente dá a vida para levantar heróis, e às vezes eles falham, e a gente fala, puxa lá, não vou mais cantar essa música, não vou fazer mais isso. Entende como que isso é complicado? Nós estamos, às vezes, levantando heróis, quando essas pessoas nem queriam ser levantadas, e nem era sobre elas, nunca foi sobre elas, sempre foi sobre Jesus. Isso é preocupante. Jesus não falou que Pedro é pecador. Queridos, eu vou falar uma coisa que agora é absurdo, mas não que eu achasse que Jesus falou que Pedro é pecador, mas na minha percepção, nesses encontros de Deus assim com o homem, com algum ele falou que ele era pecador. Só que aí eu fui revisitando na minha cabeça assim, e ele não falava com ninguém. Moisés, ele não fala que Moisés é pecador. Moisés que tem a percepção. Ele só fala o seguinte, você tira a sandália dos pés, que aqui o lugar é santo. Tá? Aí Moisés se percebe e muda. Isaías, como a gente leu aqui, ele que se liga. Ele vê a santidade e fala, opa, eu sou pecador. Qual é o problema? É que muitas vezes a nossa teologia, o que a gente fala para evangelizar, começa apontando o dedo. Você é pecador. O início não é, esse é Jesus. O início é, você é pecador. Sem querer a gente faz isso ser o motivo de tudo. Por que eu tenho que entregar o dízimo? Porque se eu não entregar é pecado. Por que eu tenho que ir ao culto? Porque se eu não for, eu estou em pecado. A gente começa a apontar para o motivo das coisas, o erro. Querido, não faça isso. Não negligencie o erro. Mas apresente Jesus nas coisas. Apresente Jesus para as pessoas. Deixa que a consciência e o Espírito trabalhem o que é o pecado. No fundo, a pessoa sabe. A pessoa tem noção quando ela está fazendo uma coisa errada. E o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos seguir só um pouquinho, né? Jesus vira para um homem que se moveu na sua palavra, deu o primeiro passo, falou, eu vou acreditar no que ele disse pelo menos uma vez, deixa eu experimentar, deixa eu crer nessa palavra e ver o que acontece. E aí ele creu, viveu e aconteceu. E aí ele experimentou e falou, meu Deus, isso é verdade. Ele percebeu que era verdade, Jesus.
E aí ele percebeu quem ele era. E aí Jesus fala, não tenha medo, de agora em diante você será o quê? Pescador de... Deixa eu ver a versão que está aqui. Você projeta para mim, Catrine, o versículo 10. Ó, não tenha medo, de agora em diante você será... Que isso? Vamos de novo para ficar bonito. Você será... Mas eu quis te induzir errado agora, porque para mim o que chama atenção é o seguinte, não tenha medo de... Agora, preste atenção, Pedro acabou de falar para ele que ele é pecador. Ele acabou de falar, entendeu? Ele acabou de falar assim, Jesus, eu sou pecador. Aí Jesus falou, de agora em diante você é pescador de gente. Ele não falou assim, daqui a 3 anos, Pedro, quando eu morrer na cruz e voltar, e aí o Espírito descer sobre você, quando você tiver mais experiência, bagagem, sabe? Quando você estiver preparado, a partir dali, você vai andar comigo a ponto de pescar gente. A sua história só vai mudar de verdade lá na frente, não. É de agora em diante. Agora que você entendeu quem você é, e que você crê em quem eu sou, para caminhar, a sua vida já mudou, agora você deu o primeiro passo. Aí Pedro disse o seguinte, arrastou o barco para a praia, deixou para trás e seguiu. Pedro é perfeito aqui? Não. Poderia a Bíblia estar aqui no versículo 12, no outro texto, e aconteceu que Pedro errou de novo. Poderia. Porque o discipulado é um processo, mas de agora em diante, daquele momento em diante, a vida dele mudou. Pedro errou muito, querido. Muito. Nossa, mãe do céu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Aí você fala, aí Pedro é ruim. Se duvidar, a gente negou 5 hoje. Mas Pedro errou, falhou, foi metido algumas vezes, botou o peito na frente e falou, vai, ninguém vai te pegar não, Jesus, é ruim, ninguém toca em você. Aí Jesus foi, para com isso, mãe. Pedro fez várias coisas. Só que a Bíblia diz que Jesus chamou Pedro para andar com ele desde o primeiro momento que ele confessou. Não falou assim, se prepara, daqui a 15 semanas, daqui a 1 ano, você volta para andar comigo. Não. Daquele momento que ele decidiu, ele passou a andar perto de Jesus. Isso quer dizer, querido, olha que loucura. Vamos lá, pensa com a mente do ser humano agora, estratégia humana. Eu quero abrir uma igreja lá em Porto Alegre, tá bom? E aí eu quero passar credibilidade que eu sou um grande pastor. E aí eu tenho que selecionar 10 pessoas de Campos para irem comigo para lá. Se você fosse esse pastor, você escolhia quem com essas 10? As melhores. Os melhores. Você juntava a melhor equipe de louvor na sua ótica, os melhores diáconos, os melhores líderes, juntava a nata. E esse grupo você deixava andar com você por 3 meses. Você postaria story desse grupo, reels desse grupo, vídeo no YouTube desse grupo. Você se preocupava para que todo mundo visse esse grupo. Para falar o quê? Está vendo esse grupo aqui? São os melhores que andam comigo. Você não ia querer nesse momento as pessoas que são mais ou menos, porque ia pensar, ué, o pastor tem na equipe dele fulano que é mais ou menos? Não, os melhores. Para que na face, na visão de todo mundo, os seus seguidores já estão prontos, são os melhores, são os caras. Jesus está começando o ministério perante os homens, chama um homem que acabou de dizer que ele era pecador, pescador, que depois de 3 anos, não é descrito como alguém sábio nas palavras, ignorante, sem conhecimento talvez do grego ou da palavra da época, uma pessoa simples. Ele chama outros pescadores, pessoas simples. Ele não vai na sinagoga e fala, olha, eu quero os melhores mestres para ensinar da minha palavra. Ele não vai, olha, quem é o profeta da geração? Ele pega quem aceitou ali, vem, você agora faz parte, você está perto. Essa não é uma atitude humanamente sábia na nossa ótica. Não faz sentido. Só que o único critério ali que Jesus levou em conta para Pedro é o seguinte, ele chamou e Pedro foi. Esse foi o critério. Vê o chamado de Mateus, ele chegou para Mateus, chamou, Mateus foi. Foi assim. O chamado foi assim, ó, vamos? Vamos. E dali para frente andou perto. Jesus aceitou estar perto de alguém que disse ser pecador. Eu vou repetir, Jesus levou para a festa de casamento do amigo, um cara que era pecador. Jesus sentou na mesa de pecadores. Jesus não levou como rótulo e critério para se aproximar e viver perto de alguém o fato da pessoa ser pecador ou não. Apenas a pessoa se conhecer como pecador e continuar caminhando.
Essa marca do encontro com Jesus, ela é muito poderosa, porque a marca do encontro com Jesus alcança os piores pecadores. E alguém que também é marcado por Jesus não se limita ou não afasta a pessoa porque ela tem um pecado ou não. Agora preste atenção, vamos ser sinceros, faz um filtro. Realmente a gente anda com qualquer pessoa. Quando a gente anda, preste atenção, não estou falando para você ser melhor amigo, para essa pessoa ser seu conselheiro, para ela ser o seu coach, influencer, não é isso não. Eu estou falando se você está disposto a andar com alguém. Escolhe aí 3 pecados junto e vê se tem esse alguém. Você vai do adúltero para o fofoqueiro, do homossexual para o preguiçoso, do ganancioso, do ladrão para o mentiroso. Você escolhe 3 e joga. Às vezes não é por isso que a gente deixa, não, eu não vou investir nessa pessoa porque eu acho que a marca de Jesus não vai estar nela. Jesus pregou a palavra, chamou um homem, ele falou, eu sou pecador. Jesus fala, vamos embora. Se você entendeu isso e quer seguir, vamos embora. A graça de Jesus foi misericordiosa conosco, com todos os nossos pecados quando a gente deu o primeiro passo. É esperado que a gente tenha a mesma paciência e se manifeste da mesma graça que nos alcançou para alcançar outra pessoa. Nem todo mundo faz igual Pedro. Nem todo mundo, talvez você não fez igual Pedro. Nem todo mundo pega o barco e joga do lado e sai andando atrás. Às vezes ele pega o barco e sai arrastando, volta no barco, nada um pouquinho no barco. Às vezes ele faz tudo isso antes de largar. Mas não abandone alguém no processo. Viva para que alguém tenha a marca de Jesus. Então talvez a grande dificuldade que você vai encarar, uma vez que a gente vive a partir de hoje um desafio, que eu já vou lançar de forma clara esse desafio, não é o que a gente vai conversar nas outras quintas. Como falar, os detalhes do que é discípulo, sobre negar a si mesmo. Talvez não seja isso. Talvez o seu desafio seja passar um tempo pregando dentro do barco de alguém, até que ele tenha a visão da credibilidade dessa palavra, que ele encontre Jesus, e aí ele fala, eu sou pecador, eu tenho que mudar de vida. Então talvez o seu desafio não é andar do lado de quem aceitou Jesus e quer ser discípulo, é perseverar perto até que ele acredite em Jesus para dar o passo. Então talvez a pessoa que você pensou, ela não é quem vai aceitar em uma semana, é quem vai levar 5 anos, 4 anos, toda uma história, para dar um passo. Mas quem estava perto dos barcos, onde estava Pedro, era Jesus. Se Jesus não estivesse perto daqueles barcos, Pedro não ia conhecê-lo, e ele não ia sair do lugar. Existem barcos que estão onde você está, eu não estou lá. Então você precisa ir. Então talvez você esperava assim, não, a minha meta para esse ano é frutificar em 25 pessoas, eu vou te dar uma meta menor. E nós vamos agora todo culto de quinta-feira e domingo, nós vamos parar em algum momento, vamos orar sobre essa meta. Então nós vamos estar estudando isso de forma assídua nas quintas, mas nós vamos orar por essa meta todos os cultos. A meta é, Senhor Jesus, me faça alcançar uma pessoa para que ela siga o Senhor. Senhor Jesus, uma pessoa para que eu possa investir para que ela pareça Jesus. Essa uma pessoa pode ser alguém que está nos visitando, alguém que está com a gente por pouco tempo, alguém que você conhece, seu trabalho, uma pessoa. Mas pastor, deixa eu te falar uma coisa aqui, faz 2 dias que eu conheço Jesus. Ótimo. Você está 2 dias de experiência para falar para alguém. Você não precisa fazer isso sozinho. Pedro andava com Jesus. Pedro também andava com Pedro e Tiago. Certamente teve momentos que era Pedro, Tiago e João que compartilhando e edificavam uns aos outros. Mas uma pessoa você vai atrás. Você vai orar junto. Como que eu vou fazer, pastor? Não faço a mínima ideia. Eu não sei nem como juntar as frases. A gente vai conversar sobre isso de forma detalhada. Formas, um modelo de relacionamento para fazer discípulo. A gente vai conversar sobre isso, quinta após quinta. Você não vai faltar mais quinta. A forma a gente vai compartilhar várias. Mas se o seu coração não estiver nisso, não adianta. Porque a primeira pessoa que tem que parecer Jesus é você, sou eu. E eu também tenho esse alvo. Eu também estou em oração. Senhor Jesus, me mostra um para que eu dedique a minha vida.
eu quero chegar em dezembro, agradecendo no culto da virada assim, Senhor, muito obrigado porque a vida de fulano, o Senhor me deu a oportunidade de estar perto, a ponto de impactá-lo, para que ele conheça o Senhor. Pode ser que eu não chegue em dezembro e ele batize. Pode ser que em dezembro ele não está na igreja, mas eu consigo ver que Jesus está sendo formado nele. Ele já não se comporta da mesma forma, ele está dando os primeiros passos. E eu não vou desistir, eu vou continuar, vou perseverar. É isso que muda pessoas, tá? A gente vai pregar, a gente vai orar, vai ter culto, vai ter tudo. Vai ser maravilhoso o que a gente vai viver esse ano. Mas o que vai ser mais incrível é cada um de nós dedicando para alcançar um. Desde a mais nova até os mais velhos. Então essa é a nossa oração, culto sim, culto também. Senhor Jesus, me faça entender quem eu vou alcançar para a honra e glória do teu nome. Senhor Jesus, me ensina a impactar alguém. E se você entender o seguinte, olha, eu preciso ser impactado. Eu preciso andar perto de alguém. Esse é um compromisso, uma missão que eu assumo como pastor. Direcionar irmãos para que estejam impactando a sua vida. Então, eu queria, antes de a gente começar a pensar de olhar e lançar a rede fora, fazer um momento diferente. Eu vou orar para que a gente alcance pessoas. Mas eu quero orar por você que entende, nessa noite, que você está precisando dessa marca de Jesus, e vou além. Não é ser marcado com Jesus para que você saia andando. Eu e a pastora Marta, a gente teve oração e a gente anotou 75 nomes de pessoas que participam da nossa igreja. E aí o que a gente fez? A gente foi anotando um por um e falando, nós vamos orar para alguém estar perto dessa pessoa. Aí tinha gente que a gente olhava e falava, essa pessoa a gente está orando porque ela desperte. E essa aqui falou assim, ela vai despertar para cuidar de vários. Essa aqui precisa cuidar de uma pessoa específica. Essa aqui está voando, mas precisa de direcionamento. Essa aqui não pode andar sozinho, sabe por quê? Porque houve um tempo que eu era alguém que não podia andar sozinho. Houve um tempo que eu não sabia nada, eu estava perdido. Eu estava sem direcionamento. Aí um cara, Dylan, falou assim, eu vou andar do lado desse cara. E aí sentou, me ensinou, me explicou de tudo. Aí hoje eu me sinto até mal se eu não fizer isso por alguém. Porque antes de ser pastor, eu sou discípulo de Jesus. Então, antes de ser capaz de vir aqui pregar, de organizar um culto, 12 horas de oração, qualquer coisa, o meu compromisso é que da mesma forma que eu fui impactado, todos impactem. Mas eu vou ser humilde a dizer que você não precisa estar pronto. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. E a humildade de falar, pastor, eu quero andar perto de alguém. Eu preciso de alguém perto, do meu ladinho assim, ó. Não sei para fazer o quê, é simples. Você pode estar perto de várias formas. Por exemplo, tomando açaí na esquina. Sentando, vamos tomar açaí aqui. Para quê? Sei lá, só toma açaí, vamos conversando sobre Jesus, sobre a vida. Existem várias formas. Então eu quero sim, eu vou orar por todos nós. Mas nesse momento eu quero orar por você que está aqui hoje, falando assim, pastor, eu preciso que o Senhor me ajude a ter alguém para andar comigo, entendeu? Você vai sair daqui, eu vou, no final do culto, depois de terminar, a gente vai juntar, e eu vou conferir se o seu nome está como na minha lista. Eu vou anotar e falar assim, não, eu vou estar movendo alguém essa semana, falando, fulano, você aceita a missão de acompanhar e estar perto? A gente vai estar juntando você a alguém. Tem alguém que gostaria de andar perto de alguém? De ter alguém acolhendo, discipulando, estando junto? Só vem aqui à frente, por favor. Não, eu preciso de alguém que dedique um tempo para mim, para eu caminhar. Pode vir à frente, por favor, que eu vou estar orando.